E o nosso atual RN Talk é sobre pele e ginecologia, abordagens contemporâneas, exatamente porque tem sido um tema cada vez mais atual, cada vez mais frequente no consultório, e é importantíssimo que a gente se mantenha atualizado, principalmente nas interseções dessas duas especialidades. Para isso, hoje teremos a doutora Daiane Saldanha, médica dermatologista, com pós em cosmiatria e cirurgia pela Unisa, doutora Gabriela, ginecologia e obstetra, com pós-graduação em ginecologia endócrina e atuação em ginecologia regenerativa, funcional e estética. E doutora Cecília Braz, médica ginecologista e obstetra, com mestre e especialista em climatério e ginecologia endócrina pela Escola Paulista de Medicina. Como eu falei, num tema cada vez mais atual, de importância enorme que a gente se mantenha atualizado e que a gente tenha essa noção de como isso vai chegar, como nós podemos contribuir para essa mulher e especialmente como a gente deve conduzir, orientar e tratar. Cecília, eu queria saber de você como é que a gente pode ter esse início de queixas, como é que isso normalmente acontece, se é realmente uma demanda que vem relacionada à idade, aos hormônios, à menopausa, perimenopausa. Priscila, muito obrigada primeiro pelo convite aqui de participar junto com vocês. E quando a gente pensa em menopausa, a gente pode fazer um comparativo com o período da menarca. Então, são fases de transições da vida, né? Formalmente, eles são marcos pontuais. A menarca é ali aquela primeira menstruação, e ela se segue de um período ali de irregularidade menstrual, e aí vem a puberdade com bastante sintomatologia, né? Bastante dificuldade até do processo de identidade, de relacionamento interpessoal, e a menopausa é como se fosse o contraponto. É o momento de parada da menstruação, mas também tudo que antecede e sucede, né, esse entorno ali, que a gente acaba trazendo um termo mais genérico de climatério, é a fase que vai se acompanhar aí de inúmeros sinais e sintomas e que vai trazer demanda para diversas especialidades. Então, aqui a gente está contando com duas delas, mas aí a gente vai ter impacto na cardiologia, na psiquiatria, na reumatologia. Então, realmente, o climatério é um tema super atual e faz muito sentido que a gente traga aqui, porque o que vai ter de sistema acometido vai pegar praticamente todas as subespecialidades clínicas aí. Então, pensando aí em alteração hormonal, a gente vai ter um período de 2 a 8, que pode variar bastante, de 2 a 8 anos, e aí cada mulher vai ter um padrão que ela traz geneticamente determinado aí. Então, a gente acaba seguindo um pouquinho da tendência da mãe, das irmãs, mas, no final das contas, só você vai ter essa sua história aí bem individualizada. E o que a gente vê é que o período de perimenopausa, ele se acompanha de muita oscilação hormonal. Então, a gente tem períodos de pico de estradiol, períodos de queda. E a fase de pós-menopausa é como se fosse já aquele mar tranquilo, mas com muitos sintomas de estrogênio baixo. Tá? Mas nesse período de intensa flutuação, a gente já se depara com queixas do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de fogachos e também já queixas vulvovaginais, pensando aqui, trazendo um pouquinho mais para a pele. É mais frequente que essas queixas venham já na pós-menopausa, no período de estabilidade de estrogênio baixo, de pós-menopausa aí. Mas isso, as mulheres, muitas vezes, na transição, já tem queixa. A gente tem queixa de ressecamento vaginal, de ardência, queixas urológicas, e aí a gente tem até infecções do trato urinário que podem acontecer de forma recorrente. A gente pode ter uma maior incidência de incontinência urinária. E aí, isso aí já requer da gente ação, né? Então, não precisa a gente ter aquele sofrimento de realmente ter a parada da menstruação, passar 1 ano sem menstruar, para iniciar o tratamento. O mais precoce possível é o que as pacientes merecem. O que a gente percebe é que esse assunto tem sido cada vez mais frequente, tanto no consultório, quanto mesmo entre as pacientes, porque eu acho que hoje a gente tem dado um pouco mais de atenção a isso. As queixas não é que elas não existiam antes, mas eu acho que houve uma informação maior, e é esse o nosso intuito também, e isso fez com que a paciente ela tivesse um outro alento, uma expectativa de que tem o que se fazer com isso, eu preciso dar atenção. Daí você percebe que no consultório isso tem sido diferente. Sim. E que vem uma queixa espontânea das pacientes. Então, é cada vez mais frequente ouvir. A gente vê a queixa da pele, eu estou sentindo minha pele mais flácida, o tratamento ele já não faz o mesmo efeito que fazia antes.
quando vai chegando perto desse período de perimenopausa, né? Então, é uma queixa frequente e que a gente percebe que as pacientes estão buscando solução para isso. Uma dor que eu sinto das pacientes é que muitas vezes elas estão com, às vezes com um profissional que, não, porque não pode repor, ou que limita a reposição, e isso também limita a qualidade de vida para quem não tem restrição na reposição. Então, a gente sente essa dor na dermatologia, escuta das pacientes também. Gabriela, você acha que que normalmente os pacientes chegam mais para você por queixas espontâneas, uma demanda espontânea, ou mais de encaminhamento? É mais espontâneo, mais espontâneo. Hoje eu tenho recebido bastante encaminhamento até de ortopedistas, né, que é o que você estava falando, e é bem legal. E até a paciente falou assim, nossa, que massa, o ortopedista me encaminhou, porque ele é ótimo, viu? Então ele sabe que a gente tem todas essas repercussões, né, que a Cecília falou. Mas eu noto que elas buscam muito. Eu acho que a mulher de hoje é uma mulher muito mais exigente. É aquela mulher que quer qualidade de vida e ela não está muito afim de escutar um não. Né? Ela quer tratar. E quer tratar de forma confortável e duradoura. Né? Eu perguntei um pouquinho a vocês antes, exatamente porque eu acho que essa é a melhor introdução do nosso RN Talk. O motivo maior é exatamente a gente entender que, com todas essas demandas, com esse conhecimento, com essa vontade espontânea da paciente de melhorar isso vai chegar para a gente, sim, independente de se nós somos ou especialistas que vai tratar ou não, a gente precisa estar atualizado num assunto que a gente tem, minimamente, que ter o conhecimento suficiente para orientar. E quanto mais uniforme a gente tiver nesse pensamento e nessa compreensão, melhor a gente vai contribuir para essa paciente. Porque o que a gente discorda até por desinformação, a gente só vai confundir. Então, o que a gente percebe é que é muito comum, às vezes, o paciente chegar meio perdido do que foi a orientação que o endócrino deu, que o ginecologista deu, que a dermato está dando. E não é isso que a gente quer que aconteça. Não é que seja o que está acontecendo, mas é o que pode acontecer caso a gente não tenha esses momentos de grandes interseções, de troca de conhecimento e uniformidade do que vai passar para elas. Então, a condução vai ser mais ou menos nesse sentido, da gente entender um pouco o que é que causa essa mudança, como é que essa mudança se reflete na sintomatologia para a paciente e o que a gente pode, diante disso, tratar e contribuir. Então, vou começar perguntando como é que essa baixa desse estrógeno faz o que a gente costuma ver. Vou acrescentar só um pouquinho antes, Cecília, que eu imagino que a gente tenha pensamentos parecidos, só que a gente vê nitidamente na pele do restante do corpo. E provavelmente vocês veem na região genital acontecer a mesma coisa. A paciente ela vai tendo uma mudança daquela qualidade de pele. A gente vê isso no consultório, inclusive sem que essa demanda clínica ginecológica seja trazida. Mesmo que a paciente não traga uma queixa da região genital, às vezes a gente vê, não é, Dega? A gente vê no rosto da paciente, na pele do corpo, nas respostas que a gente vem tendo. Se a gente acompanha uma paciente de um certo tempo, periodicamente a gente está avaliando e a gente sabe qual é aquele padrão esperado, tanto de resposta a alguns tratamentos, quanto do aspecto daquela pele. E a gente começa a ver essa mudança sim. É muito interessante discutir essa perimenopausa, porque muitas vezes a paciente nem estava com esse pensamento de onde é que estaria, em qual fase da transição hormonal ela estaria, já que o ciclo está praticamente preservado, já que não necessariamente ela tem todas as outras queixas, e a gente começa a ver um pouco esse aspecto na pele. Para vocês, como é que isso costuma chegar de início? Como é que costuma ser esses principais sintomas? Assim, hoje eu acho que a gente está lidando com um público feminino que é muito mais antenado em relação ao que está ao seu corpo, né? Então, eu acho que a geração da minha avó e até a da minha mãe e tias, assim, eu não tinha muito essa percepção, as coisas iam acontecendo e se naturalizava com muitos desconfortos, não era uma coisa comentada. Hoje, também não sei se meu Instagram já é nichado para receber esse tipo de conteúdo, mas eu vejo muito mais atrizes, assim, a gente vê entrevista que traz esse tema, e aí as mulheres estão ficando cada vez mais atentas ao próprio corpo, e esse é um movimento muito bom, porque aí a gente consegue, tudo que a gente trata precoce tem um melhor resultado. Então, na vulva e na vagina, isso não é diferente. Assim, são percepções muito sutis. Tem até uma pesquisadora norte-americana que o pessoal, assim,
gera polêmica no meio médico, mas ela tenta trazer ela levanta num artigo assim, alterações bem sutis, até de enxaqueca, de um fluxo um pouquinho com um aumento do volume, de apresentar mamas mais doloridas, mamilos doloridos, e isso já ser sinais, que isso já pode acontecer ali por volta dos 40 anos, e já serem indicativos de uma oscilação hormonal que a gente nem sempre vai conseguir identificar quando a gente faz a dosagem. Então, é sempre importante que a queixa ela seja valorizada, né? A gente não pode realmente minimizar e, por exemplo, eu pego com frequência pacientes que fizeram dosagem e aí disse, não, deu normal, e aí tá tudo bem, então essa queixa, e aí invalida automaticamente, coloca um carimbo ali de invalidez daquela queixa. E a gente não pode fazer isso, né? Porque a gente tem tratamentos muito seguros, tratamentos simples, então da parte do que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, que é um termo que foi de 2014 para cá. Antigamente a gente usava atrofia vulvovaginal, e aí para tentar trazer essa dimensão aí global de que é um conjunto de sinais e sintomas que nem sempre estão alinhados, às vezes a paciente traz a queixa muito forte, você examina, para a gente que examina a vagina mesmo, vai olhar, tá até lubrificado, uma mucosa avermelhada, assim, não traz pra gente, mas ela já tem a queixa, então a gente valoriza sim. E o contrário também acontece, às vezes a gente examina a paciente, vê um introito vulvar já diminuído, uma vagina mais curtinha, e assim a gente pergunta, Sem queixa. e ela tá tranquilo, não tenho desconforto na relação, tô mantendo normal, e a gente fica com aquela tendência de querer tratar. Então, esses dois pesos a gente tem que ter. E eu acho que é importante realmente, a gente trouxe a queixa, examina, não está batendo com o exame físico, mas pela fase de vida da mulher, a gente interroga outros sintomas, e se é a provável causa mesmo, vale a pena a gente tratar. Então, de tratamentos simples que a gente tem 3 modalidades, assim, tem o tratamento hormonal, tratamentos não hormonais com lubrificantes e hidratantes vaginais, e tem a parte dos tratamentos com tecnologia, que aí a Gabriela vai trazer. Mas, assim, é uma posologia super tranquila de usar. No início, a gente acaba usando uma dose de ataque, que é diária, mas por 14 a 21 dias. E depois, uma dosagem de manutenção de 2 vezes por semana. E tem resultados ótimos. Quando a gente fala em tratamento, em terapia de reposição hormonal, ele só é indicado quando se fecha esse diagnóstico de menopausa ou nesta perimenopausa já se faz uma intervenção hormonal também. É importantíssimo que a gente comece na perimenopausa, para alívio da mulher. Então, tem ainda alguns colegas que trazem essa percepção de realmente só diante de uma dosagem hormonal já alterada ou diante de um diagnóstico firmado com 1 ano de amenorreia, mas isso a gente traz inúmeros anos de sofrimento. Às vezes, aí, se for um processo que uma mulher dure 8 anos, imagina. Então, e esse processo de atrofia da vulva e vagina, ele é crônico e é progressivo. Então, quando a gente trata depois de longos anos já sem esse uso do estrogênio, a resposta dela não é tão boa quanto quem já iniciou precocemente. Então, o timing é super importante que a gente não perca. E em relação às queixas que são trazidas, a reposição hormonal, ela tende a sanar essas queixas, mesmo que a gente vai conversar que obviamente não teria oportunidade para procedimento se ela resolvesse tudo. Então é meio que uma resposta previsível aqui de que não, a reposição sozinha, isoladamente, ela não vai sanar tudo, até porque essa é a realidade para qualquer especialidade, para qualquer doença. Tudo ela é multifatorial e aí a gente vai ter como contribuir de diversas formas. Mas das queixas mais frequentes, o que é que você vê? Que já isoladamente a terapia de reposição ela vai ser um grande contribuidor a ponto de quase sanar por completo algumas demandas, e qual seria a que não é suficiente mesmo? Assim, trazendo números em termos de eficácia, a terapia hormonal sistêmica, ela já traz aí uma melhora de 70% a 75% de alívio das queixas vaginais. Já a terapia tópica local, quando a gente usa direto na vagina, ela já aumenta essa eficácia para 90%. Então, a gente vai ter um grupinho somado aí. Não. Por exemplo, a paciente só tem queixa de ressecamento vaginal, não tem queixa ainda de folgado, nada disso. Ou do ponto de vista sistêmico, ela realmente só trouxe essa queixa local aí. Aí a gente pode fazer uso só dos tratamentos tópicos. Aí, se ela traz em conjunto, a gente pode associar tratamento sistêmico e tópico, ou então a gente pode fazer o tratamento sistêmico e ver a resposta dela local. Mas eu acho a posologia tão cômoda assim, de manter 2 vezes por semana,
que acabam associando mesmo. E é um grupo pequeno que a gente vai ter refratariedade, necessidade de associar, tá? Dificilmente ela vai fazer um procedimento sem associar o estrogênio tópico, a não ser que ela tenha alguma contraindicação. Normalmente são tratamentos que a gente faz de forma associada. Gabriela, aproveitando esse gancho. Normalmente, então, quando vocês pensam em tratamentos, em procedimentos para essas queixas, para atrofia vaginal, para a queixa enfim, vocês vão me contar um pouquinho mais já. Vocês costumam fazer essa associação e ver superioridade com essa intervenção dos procedimentos? Então, é assim. Na perimenopausa, na menopausa, né, o que é que acontece? A gente vai ter o quê? Que a pele, ela vai ter uma redução de mais ou menos 50%. 50% a 60% na espessura, né? Então, ela afina muito, assim como a pele do resto do corpo inteiro. Então, a gente vai ter que aquela região íntima, ela vai ficar mais propensa a infecções, perda de elasticidade, ressecamento, vai ter menos glândulas, então vai gerar todos os, digamos, as queixas de ressecamento, de dor, desconforto na relação, ardência, coceira. E às vezes a paciente diz, eu já usei não sei quantos cremes, eu nunca fico boa. Não vai ficar porque você está tratando, não é infeccioso, né? Ou então, às vezes, ela fica tendo infecções que ela falou, urinária de repetição, realmente, porque toda a parede está debilitada. Então, o que é que acontece? Faz o tratamento tópico, geralmente é fantástico, né? A gente tem resultados excelentes. Quando que eu indico a terapia com o laser? Quando a paciente, ela ainda achou que não ficou 100%, que ela disse chega aos 90%, eu disse, vamos buscar o 100%, aí a gente indica. Ou aquela paciente que ela não quer ter o uso obrigatório do creme. Porque às vezes, eu usei o creme a vida toda. Aí você quer que eu fique usando o creme? Eu não quero, eu quero liberdade. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vai fazer o laser. Porque o laser, ele vai ter uma atuação ali naquela mucosa, ele vai ter, eu sempre digo assim, é um efeito estrogênio-like, né? Ele não vai ter hormônio, mas ele vai fazer o estímulo da derme, da epiderme, né? A neocolagênese e tudo, e a gente vai ter ali uma melhora local e ela vai ser dispensada desse tratamento meio semanal, então ela fica ali até 18 meses, eu tenho algumas que voltam com 18 meses, e tanto ela vai tratar a parte da incontinência urinária, que é super desagradável, né? Tem mulheres com 40, 42 dizendo, eu não posso tossir, que aí eu perco xixi. Então, a gente vai tratar com a ponteira 90 graus, que vai atingir mais essa parede, né, da parede anterior vaginal, e vai tratar também a queixa de ressecamento, né, melhora de lubrificação, melhora do tônus vaginal mesmo, porque você vai estimular, por mais que seja pouquinho, a parede vaginal 360 graus aumentando, você tem uma melhora do tônus local, né? Então, é muito para essa paciente que ela não quer o tratamento semanal, que ela quer se livrar disso, ou a paciente que não pode. E eu acho que para essas pacientes, para mim, assim, é o mais gratificante para mim, porque você poder oferecer qualidade de vida para essa mulher que tá ali, diz assim, eu já tive pacientes assim, minha vida acabou. Uma mulher que teve um câncer com, sei lá, 40 anos de idade, 35 anos de idade. E era isso que eu ia comentar cada vez mais cedo, né? Assim, não cada vez mais cedo, mas cada vez mais distoante da expectativa de vida da mulher. Isso. Quando a gente fala no passado, pensar que a gente morria mais cedo, e que se considerava envelhecida e com uma vida ativa finalizada muito cedo, era uma realidade. Hoje, é o que a gente vê na dermatologia, quando a gente pensa nos procedimentos dermatológicos também. Ninguém quer transformar ninguém. A gente quer, na verdade, é fazer com que aquele olhar no espelho seja mais condizente com o que ela se sente. Porque é uma mulher cada vez mais jovem, que se sente cada vez mais jovem, mas o relógio cronológico acusa algumas queixas que podem ser contornadas. Você percebe isso também, Daiane? Também. Tanto isso é perceptível, quanto é um outro motivo de levar a tratamentos? Sim. Então, a gente acaba tendo um público em comum, né? O público dessa mesma faixa etária, e é uma queixa que vem para a dermatologia também. Então, muitas vezes elas querem tratar o aspecto da vulva, clarear, e aí a gente entra também com tecnologias, tem também preenchimento, porque tende a perder gordura na região, melhora do aspecto da pele dessa região. Então, o que eu percebo? Que as mulheres estão cada vez se olhando mais. Estava até comentando com Priscila que eu tenho
tem o Fotona desde 2014 e que desde 2014 que eles têm, foi uma das primeiras máquinas a trazer o laser intravaginal. E que nessa época era difícil falar sobre isso, porque não era uma coisa que era muito comentada ou pedida pelas pacientes. E que isso vem mudando, né? A cultura vem mudando, as pacientes querem envelhecer melhor, então a gente percebe isso na dermatologia também. Indo para essa parte especificamente agora, para as queixas em si. Quando a gente fala, então, de clareamento, as queixas relacionadas... Eu vou seguir um pouquinho algumas queixas e vocês, qualquer coisa, me acrescentem aqui quais são as principais. Pensando nessa, por exemplo, que você deu esse exemplo. Em termos de clareamento, então, você costuma fazer a associação. A gente poderia, na dermatologia, a gente poderia indicar o tratamento tópico da área indicada, né? E os tratamentos com tecnologias. Isso, clarear a região íntima não é tão fácil, né? Porque tem atrito, então uma das primeiras coisas que eu indico é fazer a depilação a laser, para quem tem... Porque aí você já tira o atrito da depilação, isso aí ajuda muito. Hidratar, que é uma coisa que a gente não tem muito hábito de indicar, hidratação da pele, porque aí você melhora o aspecto geral. E aí vem o tratamento da pele, que aí a gente tem tecnologias específicas para o clareamento, né? Kisuite, e associado ao tratamento tópico, que aí é uma associação. Eu sempre falo que vai melhorar, não vai zerar. Tem pacientes que têm uma resposta melhor, tem pacientes que têm respostas menores. Às vezes a paciente vem fazer laser para melhorar o aspecto e clareia, não um laser específico para clarear, mas clareia porque você melhora a qualidade da pele. Então, assim, é uma região que é um pouco mais difícil de tratar, mas que a gente consegue resultados bons com essa associação de tópicos e tecnologias voltadas para a mancha. Você acha que o bioestimulador você percebe no dia a dia que clareia também? Sim, tudo que melhora a qualidade da pele clareia. Então, o laser clareia, a aplicação bioestimulador, às vezes você preenche, melhora o aspecto, clareia. Então, é um conjunto. Em relação às principais queixas, Cecília, quando a gente pensa nessa perimenopausa, o que é que você acha que seria vamos dar um número para a gente nortear um pouquinho. São as 3 principais queixas aonde a gente poderia fazer esse ganho de procedimentos que a gente poderia conduzir. Tanto para o tratamento hormonal quanto para a parte íntima. A gente pode dividir assim, queixa vaginal, de ressecamento, em queixa urinária, e queixa sexual. Então, a gente consegue ter melhora desses 3 quesitos, assim. E aí é muito individual, particularmente, o que ela vai sentir. Então, às vezes ela tem dor na relação, mas ela descreve que é relativamente úmido. Então, ela vai trazer um conjunto. Eu falo assim, que o climatério, ele é como se fosse uma feira no supermercado. Cada um vai fazer uma feira, assim, tem gente que é aquela feira do mês, e tem gente que é aquela cestinha lá. Assim, então, cada um vai trazer aquela cestinha diferenciada, mas a resposta ela é bem uniforme, assim, eu consigo ver. Eu não pratico ainda as tecnologias, vou fazer a formação semana que vem, a primeira formação, assim, mas eu já vejo que imagino que a resposta deve ser ótima, é ótimo poder associar isso, mas em questão de paciente com menor poder aquisitivo, a gente consegue com esses estrogênios tópicos ter uma resposta boa, assim, eles têm um valor que oscila de 60 a 80 reais, até os hidratantes são até mais caros. Isso. Os hidratantes íntimos. Eles têm uma média de preço de 100 reais. Eu, particularmente, que tenho um ambulatório de climatério no SUS, para mim é uma enorme dificuldade conseguir fazer terapia hormonal no SUS, porque a gente só tem uma opção, que não é sistêmica, é o estriol, creme vaginal, mas ele, pelo menos, tem eficácia semelhante. A gente tem 3 cremes de estrogênio aqui no Brasil, que são estriol, estradiol e promestrino. Todos têm basicamente a mesma posologia, com essa dose de ataque, essa manutenção 2 vezes por semana, e só muda o veículo. Então, a gente tem creme e cápsula. Essa cápsulazinha, às vezes, eu acho mais cômodo de aplicar, porque ele já vem com o aplicador, com a cápsula já engatada ali, a gente só orienta para o paciente, já insere o aplicador na vagina e dá o cliquezinho. É interessante para dermatologistas estarem escutando, né? Porque vocês podem prescrever também. E o creme vaginal já tem aquela questão da manipulação do creme. Vem o aplicador separado, aí tem que colocar no creme, puxar a porção e aplicar na vagina. E tem alguns que são genéricos, só vem um aplicador, vem assim, 7 aplicadores, então ela acaba tendo que ter esse cuidado de fazer a higienização para reutilizar o aplicador, né? Então é bom escolher também marcas que tenham
uma quantidade boa de aplicadores, que tem pelo menos 14, Que 20 facilita. aplicadores ali para não ter problema de contaminação e até de aumentar o risco de infecções vaginais, né? E que é outro sintoma importante que a gente pode se deparar nessas pacientes, que são, por exemplo, candidíase de repetição, o aumento de herpes. Às vezes a paciente tem a prima infecção por herpes se apresentando ali na menopausa, ou então tem aumento das crises de herpes que já não tinha há muito tempo e volta a ter. Então é frequente que eu me depare com essas queixas. Você falou da candidíase de repetição e as meninas estavam comentando isso também, que é uma outra oportunidade, e aí eu vou aproveitar para dar o gancho de uma outra que eu vejo que é frequente, que é a incontinência urinária, que é uma outra oportunidade de tratamento com os lasers, é isso? Isso. Então, Fotona, no final do ano passado, trouxe uma ponteira intrauretral. Então, hoje a gente tem a possibilidade de tratar com a ponteira intravaginal e intrauretral, tratando também a mucosa da uretra. Então, isso dá um ganho adicional de sintoma, principalmente para aquelas pacientes que têm esse sintoma da incontinência urinária e de esforço bem marcado. Então, a gente está vendo, tem estudos mostrando realmente um adicional no resultado. Para candidíase também, né? A gente faz. É uma coisa meio off-label, né? Não vem lá no laser dizendo que vai tratar isso. Mas já tem alguns estudos Isso. mostrando, né, que porque Exato. candidíase hoje em dia vê que é sistêmico, né, assim, é estilo de vida, não é só, a gente trata um fator, que é ali, né, o intravaginal, mas é uma coisa que se vê com outros olhos hoje, né? Isso, tem várias possibilidades, mas assim, eu não indico muito de cara, né, assim, justamente por ser muito fatorial. É nessa Mas é uma Pela situação. expectativa, né, de investimento. Isso, exato. É um investimento alto, né? Então eu deixo meio como uma carta na manga. Para aquela paciente que não teve uma resposta Uma ótima, com todo o resto já refratariedade, isso, acho que ajustado. vale a pena fazer, tem bons resultados. E você tinha falado, você tinha perguntado em relação a se é um tratamento superior, né? Por exemplo, você fazer um laser ou fazer o estradiol, E a gente não tem uma superioridade, mas a gente tem uma equivalência, certo? Assim, tem paciente, talvez ela até ache que, mas eu achei que ficou melhor. Ok, é uma resposta mais individual, mas assim, segundo o último consenso, né, de terapias de reposição no climatério, a gente tem uma equiparidade. Então, assim, não vai ser a melhor coisa do mundo, nem vai ser igual. Então, isso já é maravilhoso, né? E a soma de recursos é como a gente vê na pele e no restante, né? A soma de recursos sempre vai trazer um ganho para aquela paciente. Se a gente está falando de queixas que muitas vezes são desafiadoras, de um ganho, de uma recuperação que a gente sabe que a gente não vai conseguir voltar para o que era aos 30 anos. Então, se a gente já tem um alvo de expectativa que é desafiador chegar no mais próximo daquilo, quanto mais a gente tiver de recursos para oferecer um ganho maior, melhor. Isso. É que não existe um só que dê um tratamento. resultado Isso. perfeito, né? Então, a associação, acho que nessa área estética é o que dá a melhor resposta. Né? Em relação a isso, o que é que vocês consideram que é a maior oportunidade desses tratamentos em termos de benefício? Vamos separar um pouquinho em termos de função e em termos de estética. Em demandas estéticas da área íntima, da região genital, o que é que mais vocês indicam e vem um resultado satisfatório, aquele tratamento que a gente realmente, como você disse, assim, que a gente fica feliz de fazer porque vê que tem uma expectativa alcançada em um tratamento bacana? Então, eu vejo muita parte externa, que é o que a gente acaba tratando mais, então elas se queixam muito do aspecto, do escurecimento e da flacidez da pele, e realmente tem uma melhora já na primeira sessão do laser. Associado aí, quando a gente consegue associar bioestimuladores que a paciente tem disponibilidade para investir, esse resultado fica ainda mais bonito, elas gostam mais do resultado, e aí junto com isso vem a melhora da lubrificação, que aí com o tratamento intravaginal e da parte de infecção urinária, de repetição em alguns casos, e incontinência urinária. Isso, que dá para tratar os dois. Eu recebo muito essa questão da estética, como ela disse, do próprio envelhecimento, né? Aí a paciente diz até assim, eu gosto de usar o que ela... Eu tô toda linda, né? Que ela faz procedimento no rosto. Tem, né, lipo, silicone, treina. E diz, eu não vou ficar com isso aqui diferente, eu quero ficar toda bonita. Então, eu acho que isso dá realmente
uma injeção de ânimo na paciente, ela se sente, ela melhora o poder de sedução na cabeça dela, porque a menopausa, essa transição, ela tem muito aquela questão do envelhecimento, né? De uma paciente que está limitada. Então, você retomar isso é maravilhoso. E outra coisa que chega para mim da parte estética, mas eu sempre digo que vai muito além da estética, é a questão da ninfoplastia com capusplastia. Né? E tem pacientes, inclusive, que até pelo envelhecimento da pele, da perda de gordura, né, nos grandes lábios, ela tem uma exposição dos pequenos, dizem assim, tá crescendo agora, até isso tá aparecendo em mim, né, eu não tinha, agora tá assim. Então, às vezes, só repor vai ajustar, né, porque você vai preencher, vai devolver volume. Vai reposicionar, ali, né. Reposiciona, ou realmente, às vezes, ela quer realmente tirar. Então, a gente fazendo esse tratamento, porque muitas vezes ela sente dor, né, na relação sexual, quando o lábio ele inverte, né, durante a penetração, então traciona, isso dói, ela sente desconforto ao praticar bike. Eu escuto principalmente Sim. bike e corredoras, por causa do atrito ali, né, que fica direto, ou utilizar alguma lingerie, alguma coisa, ou paciente que às vezes usa biquíni, eu já recebi até modelo que é fotográfica, diz, fica com volume, eu tenho que usar biquíni, fica estranho, eu tenho que ficar escondendo. Então, assim, às vezes aquilo ali para a paciente tem esses incômodos, e tem um incômodo muito mesmo da autopercepção, de que ela olha e ela não, simplesmente não gosta, e eu sempre digo, é como qualquer outra parte do corpo. É uma Você pode mudança, olhar, né? e isso, às vezes a pessoa diz, minha mama é pequena. Mas tá ótimo sua mama, assim, mas para ela tá insuficiente, né? Então você vê a mulher, às vezes, que coloca uma prótese, nossa, a vida dela, ela fica se sentindo muito melhor. Então, na questão da ninfoplastia, a gente faz com laser de CO2, né? Pode ser feita também com Frax. Aqui a minha mão é mais com laser de CO2. E fica muito lindo o resultado, porque a gente vai ter um estímulo também, né? Vai tratar um pouco a pele que foi retirada, então a gente vai ter 0 cicatriz. É muito raro ficar uma cicatriz, se ficar muito tênue, e então dá essa harmonização. Então você vê que a paciente realmente sai, é transformador. Explica um pouquinho como é que é a cirurgia, o procedimento em si. A gente vai respeitar os limites anatômicos. É sempre a gente tem que alinhar as expectativas com a paciente, porque varia muito, né? Se da anatomia, eu digo a elas, aqui tudo é possível. Então, eu sempre tento entender o que é que incomoda, o que é que ela quer. Porque às vezes, tira tudo, né? Tira tudo. Não pode, a gente tem que puxar isso, a gente deixa isso aqui vai ficar assim. Às vezes, a queixa do escurecimento, ela não quer escurecer. É porque o pequeno lábio que passa, ele é escuro. Ele é mais escuro que a pele, é. Por causa do atrito, então ele fica escurecido. Às vezes eu digo assim, vamos fazer o seguinte, vamos um passo de cada vez, vamos fazer isso aqui. Se você se incomodar ainda, a gente mexe. Porque o escurecimento íntimo é bem desafiador, eu acho bem desafiador de tratar, porque volta, eu digo que nem melasma no rosto. Né? Você fica aquele tratamento que é contínuo, você vai ter que... Então, aí a gente faz a marcação, anestesia local, o paciente vai para o consultório normal, alimenta, faz tudo. Procedimento único. Procedimento único, eu sempre ambulatorial. Digo, isso, e é definitivo, o lábio não vai voltar a crescer, né? Então, a gente faz anestesia local, eu gosto particularmente de dar um remedinho, né? Só para ela dar um relax, porque pode levar entre 1h30 e 2 horas, principalmente quando tem abordagem de capuz, porque não adianta você abordar um lábio que está hipertrofiado e deixar o capuz hipertrofiado. Então, a gente já retira tudo, mantendo as proporções. Então, realmente, o resultado estético, para a grande maioria delas, é bem satisfatório. E aí, às vezes elas não têm noção, eu até brinco, você não tem noção do que quer, não, eu quero só mexer aqui, isso vai ficar estranho. E como eu já recebi pacientes que fizeram e não gostaram, então eu digo, essa pessoa aqui fez assim, não ficou legal. E não, então é muito importante a gente alinhar com a paciente que tem que deixar, que existe, né, um limite anatômico de segurança, mostrar para ela que a sensibilidade não vai ser alterada, né? Por quê? Porque essa vascularização, essa inervação, ela vem lá de dentro, então a gente vai mexer só na borda, a gente não chega nem perto de clítoris, né? A gente sempre aborda lateralmente, a vascularização, ela vai passar medialmente, né? A inervação clitoriana, ela passa medialmente, então a gente sempre deixa essa margem de segurança. Diferente de uma mamoplastia, por exemplo, que às vezes deixa uma diminuição dessa sensibilidade, na ninfoplastia não existe. Exato. E a gente diz sempre assim, se a sua sensibilidade não melhorar, ela vai ficar igual. Porque também eu recebo paciente com a expectativa perder assim, não vai. Entendi. Isso, perder não. Mas eu tenho a expectativa de que vai melhorar muito vai resolver a sensibilidade. tudo. Calma.
né? Eu digo, a gente não pode jogar as expectativas nisso, porque a questão do prazer sexual é muito individual. É complexo, né? É muito É complexo. a mesma coisa do laser, que é paciente bem às vezes com a expectativa também. Muito alta, né? E aí E aí, assim, pronto, e pós-infoplastia, como a gente às vezes retira muito o excesso do capuz, então elas relatam realmente uma melhora no prazer sexual. Ah, doutora, até agora tá até rápido demais, não sei o quê. Calma que vai calibrar. Tenha calma que você consegue. Então, é mais ou menos isso. A gente faz a excisão da pele, né? Eu gosto, existem técnicas sem pontos. Eu, particularmente, eu nunca fiz, assim, eu prefiro dar os pontinhos, eu acho que fica mais bonito, né? Porque imagina a pessoa ver um negócio cruento, eu acho mais grosseiro. E fecha mais rápido a cicatrização. Os pontos são todos intradérmicos, então fica esteticamente bonitinho também para paciente naquele primeiro momento de já ver como ficou. Tempo de recuperação? 3 dias. É super rápido. 3 dias ela já consegue voltar às atividades normalmente. E eu tenho pacientes de várias formações, né? Fisioterapeuta, você consegue voltar às atividades normalmente. legal. Quando a gente fala em termos de envelhecimento da região, você falou da ninfoplastia, quando a gente fala em termos de injetáveis, tanto se faz do jeito em semelhança ao que a gente faz no rosto, se faz bioestimulador, preenchedor, concomitante ou separado, existe uma ordem melhor? A gente faz uma ordem semelhante à do rosto, então sempre tecnologia primeiro e aí depois os bioestimuladores e preenchedores a gente faz na sequência. E aí hoje tem a possibilidade também de fazer endolaser, que aí naqueles casos que a gente tem um aumento da gordura da região, a gente pode aspirar um pouco, fazer o laser para tratar a pele, o endolaser por baixo da pele. Então é uma tecnologia a mais que a gente pode aplicar nessa região. Você comentou que usa muito para para redução do... redução do monte de Vênus, né? Que aí você, para aquelas pacientes que têm, às vezes, volume. Eu recebo o paciente que fez lipo e aí ganha peso e sente nessa região um aumento do volume. Desproporcional ao resto do Exatamente, corpo. é uma deposição maior. E aí é comum, a gente pode tratar essa região fazendo aspiração e aplicando endolaser na pele, que aí você também retrai a pele, você não só tira a gordura, porque aí tende a ficar flácido. Não teria flacidez. Isso, e aí você tem a retração com endolaser, que é bem interessante. Em termos de resposta para a área, imagino que para bioestimulador, por ser uma área menor, digamos assim, a resposta deve ser boa. É boa, em geral, com quantidades. Uma sessão, eu não sei como é com você, mas geralmente elas vêm uma vez por ano para fazer, quem está acostumado, Radiesse, que é um dos que eu mais faço, às vezes associado ou não com um preenchedor, uma vez por ano é o suficiente para manter a região. Uhum. Eu uso mais o PLLA. Sim. Eu acredito por eu receber mais paciente que precisa de ganho de volume. Sim. Aí fazendo só o Radiesse, ele vai melhorar a textura, a pele, né? Fica legal, mas ela não tem aquele volume que às vezes ela tá precisando. E associo também com preenchedor, principalmente nos sulcos, né? Porque aí já dá um aspecto muito bom, muito bom. E realmente, a manutenção vai ser isso aí, né? Uma vez por ano, Geralmente uma sessão já é bem satisfatória. Quando eu faço um ataque, eu faço como 45 dias, eu faço um pouco mais. Depende muito. Tem uma ou outra que, nossa, ela tem uma resposta fantástica, eu digo, então aqui já tá ok. Mas eu sempre meio que preparo a paciente para um segundo momento, sabe? Eu sempre deixo ela preparada para precisar de mais. Porque se ela precisar de E depende do tamanho da região, né? Uhum. Então, isso aí influencia também. Sim. Da queixa, da progressão, do tempo que estava ali, do quanto esperou para tratar, como a gente fala de janela de oportunidade de tratamento, tanto para a reposição, a mesma coisa para esse cuidado. Vocês percebem isso? Que da mesmo raciocínio que a gente tem tendo para a pele, de fazer uma prevenção ou um cuidado já desde o início, isso também faz sentido para a região íntima também. Existe uma oportunidade melhor, uma resposta melhor numa paciente mais jovem, quando isso é abordado mais precocemente, essa resposta também é superior. Então, assim como na pele, a gente está vendo essas pacientes com uma cabeça de prevenção. Então, antes mesmo do climatério, entrou nos 40, elas já começam a perguntar e se informar sobre essa possibilidade de tratamento. Você deve receber bem mais, né? Eu começo a falar. Eu acho que muitas vezes, principalmente as pacientes mais velhas, como a Cecília falou, que às vezes, das nossas tias, às vezes não tem esse olhar. Às vezes a estética íntima é muito um despertar mesmo. A paciente nem sabe o que precisa. É tanto que eu gosto de deixar um folderzinho, né? Que às vezes a paciente tá lendo lá,
preciso disso, hein? Né? Assim, porque ela não sabe que que tem. existe isso. Às vezes ela nem se incomoda porque ela nunca olhou, ela nunca percebeu. Né? Então, às vezes é aquele despertar mesmo para aquela queixa que não existe. Então, lógico que de uma forma muito suave, né? Não querendo indicar algo ou gerar alguma coisa na cabeça da paciente, mas para ela entender que existem essas possibilidades também. É porque às vezes elas nem sabem que existe o tratamento. Então, por exemplo, lá a gente deixa um videozinho na recepção e ela fala, nossa, e trata isso? E assim, muitas vezes elas não têm a perspectiva de tratamento, né? Isso. Eu tinha uma paciente que ela disse, toda vez que eu fico gripada eu tenho que usar absorvente, porque então tosse, e eu não sabia que existia essa possibilidade de tratamento. Isso, exatamente. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa se incomoda, até pode investir, mas nem sabe que tem, que existe, né? E quanto antes realmente é melhor. Porque você vai ter, às vezes, uma cistocele, uma coisa. Quando você tem um grauzinho leve, você consegue reverter. Mas a paciente chega lá com um grau 3, você vai mandar para cirurgia, né? Você pode até tentar, mas você não vai ter a mesma resposta. Então, e hoje eu sempre falo, eu acho que quanto mais a gente fala um pouquinho, aproveita o espaço para falar que existe, que quanto antes você tratar, melhor, então, e que não é coisa de velha, porque às vezes elas ficam com vergonha, eu pelo menos percebo isso, né, que eu digo, eu sou muito, eu não era para ter isso, porque eu não tenho idade, para ter isso, né, eu digo, não, mas não é questão de idade, todo mundo pode ter, né, então quem tem a genitália pode acontecer e a gente vai buscar resolver. Em termos de estética, da questão desta abordagem, como a gente falou, então, tecnologias, bioestimuladores, preenchedores, em termos de volume, de quantidade de uso mesmo, se a gente pensar em preenchedores, por exemplo, a gente fala em rosto, às vezes, a gente sabe que muitas vezes a gente tem o desafio de resolver queixas com 2 seringas, idealmente 4, às vezes a gente quer menos, quer mais. Quando a gente fala de área íntima, tem uma quantidade assim... Eu sou conservadora, porque assim, ninguém quer muito volume nessa região, então geralmente a gente vai só repor um volume perdido. Então, assim, 2 ampolas, eu nunca fiz mais do que 3. Eu também não. E aí você associa outras coisas, né? Ao laser. Cada queixa vai ter um bioestimulador que você melhor, vai ter também um ganho. Já vai ter um ganho volumétrico. Mas não é uma região de muito volume, não. De bioestimulador, eu nunca fiz mais de 2. Preenchedor, 4, já fiz. Mas assim... Em momentos diferentes. Faz 2, daqui 45, 60 dias faz mais 2, principalmente, até mesmo porque é uma coisa que você não vai, uma região que você não vai botar um monte de preenchedor, que vai ficar estranho. Vai acomodar a marca na roupa, então assim, é só para reposição de volume. Então, geralmente são cantinhos, pequenos são pontuais. Conforto e recuperação. É muito tranquilo. Não, tanto do laser como dos injetáveis é vida anestésicos normal. Tópicos, anestésicos injetáveis. Tópicos, geralmente, só um botãozinho só para... Isso, exato. Faz para botão o orifício de entrar. Eu geralmente faço botão anestésico quando eu vou entrar com a cânula, para preenchedores e bioestimuladores, e eu faço também mais uns pontos de anestesia, assim, porque, digamos, eu divido em 3 partes, então eu faço um botão anestésico maior, dou anestesiada e dou anestesiada mais distal. Porque aí já vai deixando mais movimentinho, porque o próprio bioestimulador já vai tendo essa... E a cânula em si, ela não é traumática, então ela geralmente é bem tolerável. Bem tranquilo. Né? E aí, outra coisa que a gente faz na ginecologia é a toxina botulínica. Tanto que a pessoa, não, até isso vocês fazem, a gente faz, né? Mas a gente faz a toxina botulínica em 2 situações, o vaginismo, né, que é a contração involuntária do canal vaginal. Então, eu tenho um paciente casada, que não tem relação sexual, que chega com queixa de vagina infantil, isso vai ser bem da gineco, né, provavelmente não vai chegar para dermato para falar isso, mas ela chega com a queixa disso, meu canal é muito pequeno, eu acho que eu tenho vagina infantil, e quando você vai olhar, não, tá tudo bem. Era só contração. Mas ela tem uma contração, tem paciente que tem uma contração tão gigantesca que ela contrai até a coxa, que né, ela contrai assim. Então, ajuda muito, muito. E é maravilhoso também você ver uma paciente que resolveu. Nossa, a gente vibra com a paciente, porque é algo que maltrata muito, ela não se sente mulher diante daquele quadro. Então, a gente faz a aplicação da toxina, né, botulínica, é tão multifatorial isso, porque eu peço para ela fazer terapia, porque, né, são várias coisas. E eu digo, vamos atacar isso de todas as formas, que ela não precisa retocar.
Né? Então, depois que Às ela vezes ela resolveu, ela precisava, retoca. Foi um gatilho de organização, na verdade, né? Diferente de algumas vezes que aquilo foi um gatilho para desencadear, às vezes o tratamento vai ser o gatilho de organizar aquela queixa. Exato. Então, Quando a gente pensa em termos de função, a gente falou um pouco de estética, em função dessa região, a gente já meio que conversou um pouquinho sobre a incontinência e o restante, mas aonde vocês veem mais essas oportunidades de tratamentos e ganhos em termos de função? Você estava conversando indiretamente, já foi, né? A gente já meio que entrou nisso. Mas teria alguma outra situação que lembram que nisso a gente oferece um ganho interessante, nesse procedimento seria, ou qual laser que faz mais? Você comentou que faz. Comentou também, né? Aquelas pacientes jovens que já tiveram mais de 1, 2, 3 gestações, começa a ter uma incontinência urinária. Então, que foge um pouquinho do período da menopausa, né? isso, exato. Qual é o laser que, acho que vocês comentaram, que também faz as tecnologias, os lasers eles podem ser extravaginal e pode ser intravaginal. Qual é a situação da indicação e onde é que ele tem ganho? Quais são essas tecnologias? Eu acho que depende do protocolo de cada um. Então, como a gente tem um foco na pele, sempre a gente faz o intravaginal e o na pele também. E aí, associada, a gente também tem a cadeira ginecológica, que é a cadeira que trabalha a parte muscular do assoalho pélvico, porque muitas vezes você tem que trabalhar também. O paciente tem uma flacidez muscular que associa a incontinência urinária, então eu procuro sempre associar o tratamento intravaginal com a cadeira. A gente tem radiofrequência nos casos mais leves ou na manutenção do tratamento, que é bem interessante também. Então, acho que é mais isso. Né? Mas é basicamente isso. A gente usa mais hérbio, né? Para intracanal hérbio. do que CO2. Porque tem alguns profissionais que usam CO2, né? Eu acho que depende da vivência de cada profissional. Isso. Essa questão da incontinência, ela, assim, eu já vi eu tenho uma amiga de faculdade que ela tinha incontinência no CrossFit e, assim, já tinha 1 ano. E ela normalizou isso de uma forma que eu acho que a gente, isso não escolhe classes, assim, pessoas esclarecidas, médicas podem apresentar um sintoma desse e se adaptar a ele como se fosse uma situação normal. Então, a gente realmente precisa trazer que não é normal perder urina quando você não tem o controle sobre isso. E tem tratamento, né? Assim, você pode controlar. Uhum. Acho que uma das maiores mensagens que a gente vai deixar aqui no final é exatamente isso, que a gente pode dar uma oportunidade de ganho de qualidade de vida, de melhora de sintomas com procedimentos e tratamentos pouquíssimo difíceis de realizar, né? São acessíveis, são possíveis com pouco downtime, com possibilidades vastas, e acho que procurar cada vez mais cedo, orientar corretamente para nós dermatologistas, acho que a mensagem que fica é exatamente dar valor a essa queixa, ouvir. Acho que concordo com o que vocês disseram, acho que existia uma tendência muito grande de se normalizar algumas queixas, como se essa queixa agora chegou. Pronto, chegou e vai ficar? Não, a gente não quer que ela fique. Ela é uma queixa que ela pode ser dada uma atenção no intuito de tirar aquilo dali e dar um lugar. E esse acompanhamento concomitante, eu acho que vai permitir exatamente isso, que a gente possa ir em todas as abordagens, otimizando esse resultado e chegando no que aquela paciente deseja, que é um resultado com um ganho completo. Obrigada mais uma vez, meninas. Foi um prazer enorme tê-las aqui. Acho que é um assunto que, se deixar, a gente passaria uma vida. Vira quase uma reintrodução. Assim, um assunto vai puxando o outro. E é um assunto que pede até mais especialistas, né? Porque é uma área que vai se conectando com outras também. A gente estava comentando que poderíamos ter incluído várias outras especialidades, não é isso? Usaremos outras oportunidades. Obrigada mais uma vez. Obrigada.